Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente começa o nosso módulo de movimento. A gente vai falar de movimento uniformemente variado, movimento circular, oblíquo, horizontal, um tanto de movimento aí para que vocês possam absorver tudo para essa prova do Enem. Beleza? Então hoje a gente vai começar aqui com a aulinha básica para a gente entender os conceitos iniciais que a gente vai precisar em toda essa jornada para poder entender o movimento. Beleza? Então fica comigo aí e já vem a vinheta. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Então vamos lá, né? O que é o referencial? Esse primeiro conceito que a gente sempre tem que trabalhar, né? Quando fala de movimento. Beleza, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte. Não há a possibilidade de você falar de movimento, de falar de deslocamento, né, de sair de um ponto e chegar até outro, sem que possamos discutir o que é o referencial, certo? Tudo na nossa vida a gente tem um referencial, até para as coisas, eu costumo dizer, até para as coisas que não necessariamente precisem de um referencial, como beleza, como amizade, como as coisas que não são palpáveis, como felicidade, né? Mas sempre as pessoas falam disso. Mas enfim, aqui na física, o que é que a gente trata como referencial? Veja bem, toda vez que você vai medir alguma coisa, você pega uma régua e você vai medir algo, como é que a gente faz, né? Imagine que eu tenha aqui um pedaço de madeira e nesse pedaço de madeira eu quero saber o tamanho dele. Então eu vou lá, pego uma régua e quando eu pego a minha régua eu vou alinhar o que é o marco zero da régua, o ponto zero da régua, com o início da minha barra de madeira. Certo? Então, naquele momento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a partir daquele ponto eu vou medir o pedaço da madeira que eu tenho ali na minha mão. Um pedaço pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, pode ser o tamanho do seu notebook, enfim, qualquer coisa. Toda vez que você vai medir com a régua, como é que a gente faz? Você vai lá e põe o marco zero, ou seja, o referencial da régua, você põe no início do corpo e aí estica a régua até o outro ponto. Aí eu medi aqui e até aqui deu 50 centímetros, né? Então centímetros são uma unidade de medida bastante usual na vida da gente, né? Que vai medir o espaço do referencial até onde eu quero, né, medir o meu pedaço de madeira. Então, toda vez que a gente fala de referencial, a gente está falando do marco zero, a gente está falando de um local que a partir dali as coisas vão ser observadas. Certo? Então a ideia de repouso e a ideia de movimento, ela é dada em função de um referencial. Porque veja bem, você está aí agora paradinho, sentado, me assistindo, né? No seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim. Veja bem, para você que está sentado aí na sua cadeira, na sua poltrona, na sua cama, né? Você está parado. Beleza, tranquilo. Mas imagine agora que alguém passe pelo seu quarto ou passe caminhando à sua frente. Então, para você, ao observar aquela pessoa, ela está em movimento. Ou seja, você se considera um referencial estático, parado, sentado na sua cadeira, e a pessoa que passa por você é ela que está em movimento. Mas vejam bem, imagine agora outra situação. Você está sentado no ponto de ônibus, e essa situação é clássica. Você está sentado no ponto de ônibus e a outra pessoa que está dentro do ônibus, ela está sentada lá dentro. Quando o ônibus passa pela sua frente, quem está em movimento e quem está em repouso? Tudo isso vai depender do referencial, porque se eu pergunto para você que está sentado no ponto de ônibus, você vai me dizer, ora Pedro, eu que estou parado, ela que está em movimento dentro do ônibus. Mas para a pessoa que está sentadinha lá dentro do ônibus, ela também se vê como um referencial que está parado. E para ela, para quem está dentro do ônibus, quem está em movimento é você, porque ela sentadinha na cadeira vê você passar pela janela. Então, estabelecer o referencial é importante para que a gente possa ter a discussão do que é movimento e do que é repouso. Beleza? Então, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de posição e trajetória. Então, pessoal,
Posição é o local que você ocupa no espaço. Ou seja, o local que você está aí agora. Eu estou na minha posição sentado na minha cadeira e você está na sua posição sentado aí onde você estiver. Na cama, na sala, no quarto, enfim, essa é a posição. Quando você começa a caminhar pela sala, você vai passando por diversas posições. Você ocupa diversas posições ao caminhar pela sua casa. Certo? Então, cada local que você ocupa em um determinado momento é uma posição. Agora, se eu ligar aqui, ó, brincadeirinha lá do ensino fundamental, se eu ligar os pontos, eu tenho o quê? O seu caminho, por onde você passou. Se eu anotar todas as suas posições e ligar essas posições, né, com uma linha, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a sua trajetória. E essa trajetória, pessoal, né, é o caminho percorrido pelo corpo. Só que essa trajetória, ela pode ser alterada, né? A gente pode ter uma alteração de percepção da trajetória de acordo com o referencial adotado. Quando eu falo de você caminhando pela sala, beleza, independente de onde as pessoas estiverem, elas vão ver aquele seu caminho. Agora vamos imaginar o seguinte. Imagine que você é um náufrago e que esteja perdido em uma ilha. Tá aí você, náufrago, perdido numa ilha. De repente, você foi encontrado por um avião que vai lhe prover uma certa alimentação até poder o resgate chegar, né? Até mandar o resgate até você. Então, imagine o seguinte. O avião, ele tá aqui e ele vai soltar uma caixa que contém mantimentos para você. O que é que acontece? Ao soltar a caixa, essa caixa ela vai estar sob efeito de duas velocidades. Uma velocidade causada pelo deslocamento para baixo, né, da força peso que está puxando ela para baixo, e outro deslocamento causado pela velocidade do avião, porque o avião está carregando ela, né? O avião está viajando junto com a caixa. Então, quando ele solta, o que é que acontece? A caixa começa a cair e, ao mesmo tempo em que a caixa cai, ela ainda vai para frente. Então, o que é que acontece? Você que está aqui observa a caixa caindo com uma composição do movimento. Ao mesmo tempo que ela cai, ela vai para frente até chegar próximo da ilha. Mas imagine, e quem está dentro do avião, como é que vê a queda dessa caixa? Ó, quem está dentro do avião está viajando para frente junto com a caixa. Então, se ele está viajando para frente, né, junto com a caixa, a percepção de queda da caixa para quem está dentro do avião é sempre em uma linha reta. Ó, para quem está dentro do avião, a queda da caixa acontece em linha reta. Para quem está lá na ilha esperando a caixa chegar, vê a queda da caixa como uma parábola, né? Como um arco de parábola. Então veja bem, o movimento é o mesmo, mas a depender de onde você esteja, a depender do referencial que observa o movimento da caixa, eu vou ter diferenças na percepção da trajetória. Então, veja bem, posição é o lugar que você ocupa, trajetória é o caminho, mas esse caminho pode ser observado de diferentes maneiras, né? A depender de onde esteja o referencial ou, como a gente costuma dizer também, o observador. Tranquilo? Vamos para o próximo conceito? Então, o próximo conceito é o ponto material e o corpo extenso. Certo? E tudo isso também é uma questão de referencial, de percepção e, como eu costumo dizer, é uma questão de sentimento. Ponto material, pessoal, é quando o tamanho do corpo, as dimensões do corpo não influenciam na trajetória, certo? Já o corpo extenso é quando as dimensões do corpo são relativamente grandes em relação à trajetória que vai ser percorrida. Por exemplo, você está dentro do seu quarto ou da sua casa. Então, imagine que você queira percorrer a distância de uma parede do seu quarto até a outra parede do seu quarto, né? De um lado para o outro, beleza?
Só que aí você vai analisar a movimentação de uma formiguinha. Bem pequenininha. Tá aqui ó, no canto. Ó, vou colocar bem pequenininha que não dá nem para ver. O tamanho da formiga influencia na trajetória que vai ser percorrida de uma parede até a outra, sei lá, em torno de 3 metros, vamos colocar aqui. Aí você vai me dizer, não, a formiguinha tem 1 centímetro talvez, né? Até menos que 1 centímetro, não vai influenciar em quase nada, né? Vai percorrer 3 metros, 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos, podemos considerar um ponto material, ou seja, as dimensões da formiga não influenciam no movimento. Agora, se eu pegar um carro e puser dentro do seu quarto, carro pequeno, pensa um Fusca, pus um Fusca dentro do seu quarto, o próprio tamanho do carro já é quase o tamanho, ó, vamos colocar aqui, o tamanho do carro já é quase o tamanho da trajetória a ser percorrida. Ou seja, o tamanho do carro influencia no movimento. Por quê? Porque a distância de uma parede a outra é de 3 metros. Mas se o carro tem 2,5 metros, então o tamanho do carro já é quase o tamanho da trajetória a ser percorrida. Nessa consideração, né? Nesse exemplo, nós consideraremos o carro como um corpo extenso, né? Então, o carro seria um corpo extenso. Então, o corpo extenso, pessoal, é em relação ao movimento observado. Um carro, ele pode ser, em um dado momento, considerado um ponto material? Pode. Veja bem, você vai sair da cidade de Barreiras, na Bahia, que é aqui onde eu moro, e vai viajar até a cidade de Brasília. De Barreiras a Brasília, se eu não me engano, são em torno de 650 quilômetros. O tamanho do meu carro influencia na trajetória? Eu ir num carro maior ou num carro menor vai fazer diferença ao final da trajetória? Aí você vai falar, não, Pedro, 650 quilômetros, um carro tem, sei lá, 3 ou 4 metros, 3 metros a mais ou 3 metros a menos, não faz muita diferença no tamanho da trajetória. Então, se não faz muita diferença, quer dizer que o tamanho, as dimensões do carro podem ser reduzidas a 0, ou seja, não influenciam no movimento. O mesmo carro que dentro do meu quarto vai ser considerado um corpo extenso, quando eu observar esse carro saindo de Barreiras a Brasília, ele vai ser considerado um ponto material. Então não tem como a gente dizer o que é ponto material, ou os corpos que são considerados pontos materiais, e nem os corpos que são considerados corpos extensos. O que a gente pode fazer é uma análise sobre a trajetória que vai ser descrita e o tamanho do corpo, beleza? Na maioria das questões, ó, vamos dar aqui um bizu, né? Na maioria das questões, quando o corpo ele vai ser considerado um corpo extenso, né? O móvel vai ser considerado um corpo extenso, as questões elas vêm e dizem o tamanho do corpo. Quando elas não dizem o tamanho do corpo, nós temos duas opções. Ou ele quer saber o tamanho do corpo, e aí é um corpo extenso, né? Considerado um corpo extenso, ou ele vai deixar lá explícito, considere que o corpo é um ponto material, ou que tem dimensões desprezíveis, ou nem isso, ou em momento nenhum ele faz alusão ao tamanho do corpo. Quando ele não faz alusão ao tamanho do corpo, ele já quer que você considere que esse corpo é um ponto material. Beleza? Então, para fechar nossa aulinha aqui hoje, pessoal, nós vamos agora para o nosso último conceito, que é o conceito de velocidade média. Beleza? Vamos lá. Então, beleza. Então, vamos lá agora ver como funciona a velocidade média. Beleza? Então, um exemplo simples aí na tela, né? Todo mundo já viajou de carro, né? Já foi de uma cidade para outra e viu que tem aquelas plaquinhas azuis na beira da estrada, né? Sempre marcando ali a BR, né? O número da BR e também marcando a quilometragem. Aqui nós estamos na Bahia, né? Então a BR que corta aqui a minha cidade é a BR 242, né? Vou colocar aqui que nós estamos saindo da cidade de Barreiras
certo? E indo à cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos usar coisas que são aqui do meu cotidiano, beleza? Os valores aqui, eles são hipotéticos, certo? E aí, a pergunta é a seguinte, vamos começar com a pergunta. Considere que Pedro saiu de Barreiras no seu carro ao meio-dia. Viajou até a cidade de Luiz Eduardo e chegou em Luiz Eduardo às 14 horas, às 2 da tarde, certo? A pergunta é, qual foi a sua velocidade média? A velocidade média, pessoal, é a distância percorrida por um corpo por unidade de tempo. Ou seja, é quanto o meu corpo percorreu em 1 hora, em 1 minuto, em 1 segundo, enfim, certo? Ah, Pedro, nunca vi velocidade por minuto. Certinho, é incomum utilizar, mas o conceito de velocidade é a taxa do deslocamento, ou seja, o quanto você percorreu por unidade de tempo, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Veja bem, se Pedro saiu de Barreiras, a placa marcava a posição 150 km. Quando ele chegou em Luiz Eduardo, a placa marcava que ele estava na posição 250 da mesma BR. Então, qual foi o deslocamento de Pedro? Se ele saiu da posição 150 e chegou na posição 250, então o seu deslocamento, que a gente chama de ΔS, é a posição final, 250, menos a posição inicial, que é 150, certo? Então, vou colocar aqui, ó, posição final, a gente representa pela letra S, certo? Menos a posição inicial, que a gente representa pelo S0. Tem gente que representa pela letra X, né? Comumente aqui eu represento pela letra S. Beleza? Então, qual foi o deslocamento de Pedro? Qual foi o ΔS de Pedro? 250 menos 150, então quer dizer que Pedro percorreu 100 quilômetros. Certinho? E qual foi o tempo que Pedro gastou para sair de Barreiras e chegar até Luiz Eduardo? Mesma coisa. O tempo, como é que a gente calcula a variação do tempo? Ele chegou às 14, então momento da chegada, momento final, menos o momento inicial, ele saiu às 12 horas, certo? Então, ó, T final menos T inicial, o momento da chegada menos o momento da saída, certo? E aí, qual foi o tempo que ele gastou? Ele gastou, ó, 2 horas. Então, como a velocidade ela é a taxa de variação por unidade de tempo, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui. Olha, ele percorreu 100 km em 2 horas, certo? Então, quantos quilômetros Pedro percorre em 1 hora? Certo? Quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora? Vai ficar como? X é igual a 100 dividido por 2, né? Multiplica cruzado aqui, né? Então, veja bem, 100 dividido por 2, ele percorreu 100 km em 2 horas. Só que quando a gente fala de velocidade, a gente quer saber o quanto o corpo vai percorrer em 1 hora, ou seja, por unidade de tempo. Então, 100 dividido por 2 vai dar 50 quilômetros. Quer dizer o quê? Que Pedro percorreu 50 quilômetros em média em 1 hora. Ou seja, a velocidade de Pedro, a velocidade média de Pedro foi de 50 km por hora. Então veja bem, quer dizer que em média Pedro percorreu de Barreiras a Luiz Eduardo 50 km a cada hora que se passa no relógio. E como foi que a gente chegou a essa conclusão? Olha, a gente dividiu o valor do espaço total, do espaço percorrido, pelo tempo total percorrido, que foi o ΔT. Daí
é que a gente encontra a nossa famigerada formulinha da velocidade média. Que a velocidade média é o quê? É o ΔS, é a taxa de variação do espaço, certo? Da posição, dividido pelo tempo. Variação da posição, variação do espaço, né? Dividido pelo tempo. Nós achamos a velocidade média de Pedro, que foi de 50 km por hora. Aí você me pergunta o seguinte: Pedro, quer dizer então que você viajou de Barreiras a Luiz Eduardo todo o tempo com a velocidade de 50 km por hora? Eu vou lhe responder que não. Na verdade, nós tivemos uma velocidade média. Na velocidade média, eu não estou me importando se o carro aumentou, diminuiu, ficou parado, deu a ré, foi para frente. O que eu estou me importando é com o momento e o local de saída e com o momento e o local de chegada. O que aconteceu no meio do caminho, eu não vou saber. Mas a partir do contexto, né, a partir da ideia que eu tenho de onde ele saiu e do momento em que ele saiu e de onde ele chegou, em que momento ele chegou, eu tenho uma média desenvolvida pelo carro. Então não estou dizendo que ele a todo momento viajou a 50 km por hora. Ele pode ter ido um pouquinho a mais, mas teve hora que ele foi um pouco a menos. Então na média foi 50 km por hora. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução ao movimento. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Próxima aula vai ser falando de movimento uniforme, certo? É um movimento no qual a velocidade não varia, já é um pouquinho diferente da velocidade média, beleza? Então, agradeço demais a presença de vocês, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com aquele amigo, com aquele irmão, primo, conhecido que precisa, né, que tá aí na luta para passar no Enem. Então, espero demais poder ter contribuído com a educação de vocês, tá bem? Então, mais uma vez, não é demais pedir, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Show de bola, bons estudos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.